Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo diferente, é um vídeo de reflexão e desabafo. Acho que hoje vocês vão ser meus terapeutas. Mas é que eu recebo muitas mensagens falando que admiram o quanto eu sou forte, o quanto eu superei diferentes coisas que eu passei. Mas eu não sou tão forte assim. Eu tenho muitos momentos de fraqueza. E bom, eu não acho que isso seja uma coisa errada pra mim nem pra ninguém, porque a vida ela não é algo linear. A gente tem altos e baixos e a gente precisa entender e assumir isso, porque você achar que a vida sempre vai ser uma maravilha, você vai viver uma pessoa frustrada. A gente sempre vai ter um pepininho aqui, um problema maior ali. Mas talvez eu tenha um jeito diferente de encarar as coisas, mas ao mesmo tempo não quer dizer que eu sou forte o tempo inteiro. A diferença é que quando eu não tô bem, eu fico um pouco sumida. Eu não posto nada, eu tenho um momento mais introspectivo. Por eu ser uma pessoa pública e que todos os dias está nos stories postando um monte de coisas, as pessoas assumem que sabem todas as minhas dores, todos os meus medos, todas as minhas batalhas. E não é nem um pouco assim. Por que eu estou fazendo esse momento de reflexão agora? Porque eu estou fazendo esse momento de reflexão comigo. O início do ano é sempre um momento que eu reflito muito. Não por ser um novo ciclo de um novo ano. Sim, isso influencia. Mas porque minha mãe faleceu bem perto do início do ano. E nesse período foi quando ela começou a ficar pior. Então eu acho que eu fico numa expectativa do tipo, meu Deus, tá chegando a data. Enfim, tudo bem. Minha terapeuta até pergunta, tá bom, tá chegando a data, o que vai acontecer nesse dia? Nada, mas é um momento em que eu fico reflexiva, né? Minha mãe, ela faleceu no dia anterior do meu aniversário, no dia 28 de março. E o meu aniversário é agora, dia 29. Vou fazer 30 anos. Então eu tô mais reflexiva do que nunca. Eu já tive a crise dos 30 antes de fazer 30 anos, porque eu fiquei pra minha psicóloga, meu Deus, eu vou fazer 30 anos. E aí, será que eu conquistei tudo que eu gostaria com essa idade, né? Acho que a gente vê 30 anos como, uou, eu tenho que estar milionária, com filhos, né? E já tive essa crise, mas já passou, tá? Nem fiz 30, mas ela também já veio e já foi embora. Esses dias eu tava pensando sobre isso. Eu poderia ter passado a odiar meu aniversário. Eu gosto de aniversário. Eu sinto sempre no aniversário, sempre senti, uma energia de renovação muito grande. Eu acho que é aquele momento que a gente reflete de, nossa, mais um ano que eu tenho de vida. O que eu cumpri nesse período? O que eu fiz de legal? O que eu evoluí? Quando eu falo cumprir, não é em termos de o que eu conquistei material ou profissional. Não. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito em ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui há um mês atrás. Eu acho que é por isso que eu consumo tantos livros, por isso que eu faço terapia. Eu falo pra minha psicóloga que eu sou uma louca consciente. Então eu falo abertamente sobre todos os meus defeitos, tudo que eu não acho tão legal, que eu adoraria melhorar. Sei qual é o caminho pra isso e tento diariamente. Então eu falo que eu sou uma louca consciente. Eu falo pra ela, porque eu tô... Eu sei, eu já sei, tá? Eu sou uma louca consciente. Mas eu acho que esse período do aniversário é um momento em que eu vejo assim, nossa, o que eu amadureci, o que eu aprendi, o que eu construí, né? Que raízes, que valores, que pessoas eu me aproximei, que amizades eu cultivei. Ou será que eu não cultivei? Será que eu podia ter passado mais tempo perto das pessoas importantes? Então eu acho que é um momento muito grande de reflexão e eu poderia ter passado a odiar o meu aniversário. E eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas. A minha mãe ter falecido no dia anterior do meu aniversário, pra mim tem alguns significados. Primeiro, é aquela coisa que... Sabe aquela história que você só escuta que aconteceu com um amigo de um amigo de um amigo de um amigo? Alguém distante? Pra mim, isso é uma coisa tão louca, tão... Nossa, logo no dia anterior, o velório da minha mãe foi no dia do meu aniversário. É aquela história que você escuta de uma coincidência infeliz de uma pessoa que você nunca viu na vida. E caraca, aconteceu comigo. Né? E eu acho que minha mãe faleceu eu muito jovem. Óbvio que tem pessoas que perdem familiares muito mais jovens que eu, ou que nem chegam a conhecer. Mas foi um momento em que eu ainda não tinha minha família formada, que eu não estava nem um pouco estabilizada financeiramente, profissionalmente. E, bom, eu vou chegar lá, mas isso mudou muito a Thaísa. Eu virei uma outra Thaísa depois disso.
Mas eu acho que foi muito louco passar por essa situação, né, nessa data. Mas ao mesmo tempo eu encarei de uma forma muito diferente. O aniversário, que sempre teve essa energia de renovação pra mim, passou a significar mais renovação ainda. Eu acho que minha mãe não poderia ter escolhido um dia mais bem pensado, planejado pra falecer, assim. É como se minha mãe, ela sempre pensasse em tudo. É como se ela, todo dia 28, eu fosse ficar triste, mas no dia 29 eu já fosse ficar feliz. Então é como se não fosse deixar a tristeza estender tanto, sabe? É do tipo, hoje você vai estar triste porque você vai lembrar, mas amanhã você já tem um motivo pra sorrir. Só que o mais curioso é que nesses 4 anos, na data em si do falecimento da minha mãe, eu nunca fico triste. Mas antes sim, eu fico muito reflexiva no início do ano. Muito reflexiva, pensando muito nela, em muitas situações que eu poderia ter feito, não feito. E no dia em si eu não tô triste, sabe? Então eu acho que de certa forma eu tenho uma maneira diferente de lidar com as coisas, né? É o que muitos chamam de resiliência. E quando minha mãe faleceu, eu já falei isso algumas vezes, eu não pude ficar de cama, vamos dizer assim. Eu não me permiti. O que foi talvez um pouco errado, porque depois fui acumulando com outras situações, eu tive crise de ansiedade, mas eu fiquei muito desesperada. E é o meu maior desespero hoje, assim. Minha maior dor hoje, meu maior medo, minha maior insegurança é não ter segurança, seja ela financeira, alimentar, de ter uma casa, né, de tudo que envolve você sobreviver, vamos dizer assim. Então, quando minha mãe faleceu, e eu era uma pessoa que não era nem um pouco estável financeiramente, eu não me sustentava, minha mãe pagava várias contas minhas, eu morava com ela, eu falei assim, caraca, peraí, eu preciso dar conta. E a partir daí eu entrei num medo sem fim, porque é como se eu errasse, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho com quem contar. E eu vivo com esse medo constantemente. Então, quando eu falo, eu não sou forte o tempo inteiro e eu tenho os meus momentos de batalha. Eu tive agora, recentemente, um período que eu fiquei muito triste, né? Reflexiva com tudo isso da minha mãe. E eu sempre fico muito insegura com medo de não dar conta, de não ter como pagar as minhas contas, de não ter como pagar a minha casa, de não ter... Eu fico desesperada em relação a isso. Não que eu tenha algum motivo hoje para, mas eu fico assim, acho que amanhã tudo vai dar errado. A qualquer momento tudo pode desandar, dar errado, sabe? Só que, óbvio, eu não fico postando. Eu não sou o tipo de pessoa que pensa, eu tô triste, eu vou filmar. Eu não gosto. Mas sabe o que é curioso? Eu parei pra pensar aqui agora, e não é nem porque eu não gostaria de compartilhar isso mais com vocês. Eu acho que é porque eu não quero que as pessoas que me conhecem vejam. Eu não quero abrir minha intimidade pra todo mundo. Tem coisas que eu não quero falar pro meu namorado, tem coisas que eu não quero falar pro meu pai, porque eu não quero envolver eles nos meus sentimentos, porque eu não quero preocupar, ou porque eu simplesmente não quero. E quando eu boto na internet, é óbvio que todas essas pessoas vão ver, vão saber. Bom, estou fazendo isso agora, mas eu sinto que o YouTube é um lugar muito à parte, eu acho que eu já falei isso pra vocês. Eu sinto que, assim, ninguém da minha família veio aqui. Meu namorado também não veio aqui, ele não vai ver esse vídeo. Eu sinto que a gente tem um grupinho fechado aqui. Mas não, de verdade, eu sinto isso. Mas eu vivo, assim, sabe? Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico pra baixo. Eu não tenho vontade de conversar nesses momentos. Eu sou uma pessoa que não tento estar com pessoas para esquecer o meu problema. Pelo contrário, eu fico com a minha bateria social mais baixa. Fico com menos paciência. E a Lê até me perguntou, assim, Thaisa, mas o que você acha que você faz nesses momentos que você tá triste pra tentar ser forte ou se recuperar? Foi mais ou menos isso que você me perguntou, né, Lê? Eu fiquei pensando, que eu não tinha parado pra pensar nisso. E lá vem, mais uma vez, o meu maior motivo de ansiedade, de crise de ansiedade. Eu vivo tendo, gente, crise de ansiedade, tá? Inclusive, ontem à noite eu tive crise de ansiedade porque eu briguei com uma vizinha aqui do prédio. Eu já estava deitada pra dormir, eu estava certa na situação e fiquei frustrada porque algo que eu gostaria muito não deu certo e, ao mesmo tempo, o meu senso de justiça ficou muito abalado porque ela estava completamente errada e eu fiquei, cara, isso não é justo. Não é justo as pessoas fazerem isso, mas enfim. Fiquei com crise de ansiedade, com falta de ar. Quando eu tenho crises, eu tenho um remédio. A minha crise de ansiedade, ela é
falta de ar, coração palpitando. Não é algo que eu entre em desespero, mas é muito desconfortável pra mim. Então eu constantemente tenho, às vezes eu acordo muito sobrecarregada de trabalho e eu fico assim, caraca, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu não vou conseguir dar conta. É muita coisa. Eu entro em desespero e eu começo a ter crises de ansiedade. E eu também tenho essas crises quando eu acho que pode tudo desmoronar, né, do nada, no dia seguinte. E eu não consegui me bastar mais. Então eu tenho nesses momentos. E é o que tira meu sono, não me bastar. Gente, é incrível isso. E aí ela me perguntou isso, a Lê, e eu falei, bom, eu acho que quando eu não estou bem e a gente não tá com força pra fazer nada de trabalho, não quer responder ninguém, não quer fazer nada, eu fico mais desesperada. Aí você vê, a Thaís é forte. Mas assim, num primeiro momento que eu tô mal, que eu não tô com vontade de fazer as coisas, eu pioro um pouquinho a minha situação porque eu fico assim, eu não posso ficar mal. Eu não tenho tempo pra ficar mal. Porque eu já não dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, vai acumular mais ainda. Então eu começo no início a ficar um pouco desesperada do tipo, meu Deus, ferrou. Ferrou, não posso ficar mal. Aí fica naquele looping do tipo, eu não consigo fazer, eu não faço, fico pior. Aí eu não consigo mesmo fazer, né? E assim por diante. Mas eu estipulo um prazo pra ficar mal, vamos dizer assim. Eu fico mal, ok, falo, não, então hoje eu vou me acabar aqui na cama, fazer nada pra ninguém, nada de útil pra esse mundo, mas eu vou dormir, eu vou acordar renovada e amanhã eu vou voltar. Então eu acho que, ao mesmo tempo que esse medo de não me bastar, ele me coloca muito ansiosa e pra baixo, ele ao mesmo tempo me impulsiona também. Eu não me permito ficar mal muito tempo. E eu sempre tento ver as coisas de alguma outra perspectiva, assim. Então as coisas acontecem de errado, eu posso me desesperar no início, mas eu tento muito falar, não, isso tá acontecendo por algum motivo. Eu vou entender por quê. E a maior prova disso, eu acho que foi realmente o falecimento da minha mãe. Eu sinto muito que, cara, o dia que minha mãe faleceu, eu acordei no dia seguinte, né? Vamos dizer, 1 ano mais velha, de fato, cumprindo mais um ciclo, e foi uma outra Thaísa. Foi uma outra Thaísa. Eu acho que eu tive, assim, um processo de aceleração, de amadurecimento muito grande. E hoje eu entendo, assim, até se minha mãe não tivesse falecido, eu não estaria aqui hoje. Eu fico pensando assim, cara, quanta coisa que teria sido diferente. A Lê com certeza não trabalharia comigo, talvez o meu canal no YouTube não fosse com quase 1 milhão de seguidores, de inscritos. Talvez eu não tivesse tantos pacientes, talvez eu fosse uma pessoa muito mais acomodada, justamente porque eu tinha pra onde ir. Então eu acho que o meu maior motivo de ansiedade, que me coloca pra baixo, é também meu maior motivo que me impulsiona. E bom, o que eu quero dizer é que as pessoas elas sofrem de formas muito diferentes. E eu quero muito pedir pra ninguém se comparar nunca comigo. Primeiro porque as pessoas são diferentes, segundo porque vocês não sabem exatamente quando eu tô triste. Provavelmente vocês não perceberam que eu estava mal nos últimos dias, nas últimas semanas. Até uma paciente minha que perdeu o pai, ela me perguntou, Thaís, o que você faz pra ser tão forte? O que você fez pra superar o falecimento da sua mãe? Porque eu não consigo entender. E ela é uma pessoa que tá num processo de não aceitação, de por que comigo, né? De questionamento, por que o universo fez isso com uma pessoa tão boa, sabe? Por que o universo faz isso com com pessoas boas que não merecem passar por isso? Então ela tá nessa coisa muito do questionamento. E cada um vai passar por uma fase, por um momento. Eu acho que a gente precisa encontrar o nosso caminho, o nosso jeito de superar as coisas, de encarar. Eu sei que é difícil às vezes a gente passar por uma situação muito complicada e falar, seja otimista. Tá tudo desmoronado. Sério, minha mãe faleceu. Você quer que eu seja otimista? Mas se dar um tempo e depois tentar ser otimista, sabe? Se eu pudesse dar um conselho, pelo menos isso é o que funciona pra mim. É isso. Essa é a minha reflexão. Eu vou fazer 30 anos e eu tô realmente sentindo que vai ser completamente um novo ciclo. Tenho pensado muito no que eu construí até aqui. Às vezes eu não consigo reconhecer tudo, que eu sei que eu ajudo muitas pessoas, eu sei que eu conquistei muitas coisas, muita visibilidade, muito respeito. E eu fico muito feliz
de ter chegado até aqui. E eu espero muito que nesse novo ciclo consiga ainda mais espalhar a minha mensagem para as pessoas, né? Ajudar muitas pessoas a se cuidarem, sejam as pessoas exatamente próximas a mim, que convivem comigo, ou você que me conhece aí pelo outro lado da telinha. E é isso. Quero dizer que se não estiver tudo bem, tá tudo bem. Isso é super normal, mas entenda que no final tudo dá certo. É isso. Obrigada por me escutarem, por escutarem meu desabafo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.